Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Quero trazer uma pequena reflexão hoje a respeito de algo que Deus tem falado comigo, que está no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 12, onde Jesus ele conta uma parábola a respeito das árvores e seus frutos. No capítulo 12, no versículo 33, diz da seguinte forma, quero que você preste atenção comigo nesse versículo, porque existe algo muito valioso e muito rico para nós aqui. A Bíblia diz da seguinte forma: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Presta atenção. Quando eu refleti a respeito desse texto, o Espírito Santo falava no meu coração a respeito de algo. Muitas vezes nós somos cristãos e tudo mais, vamos à igreja. No meu caso, por exemplo, eu toco saxofone, sou músico na igreja e tudo mais. E você lê a Bíblia, você ora, você vai à igreja com frequência, mas a pergunta que o Espírito Santo fazia para mim é: quais são os frutos que no caso você tem dado? E eu fiquei pensando a respeito de frutos, e aí veio o livro de Gálatas, no caso, a carta que o apóstolo Paulo escreve a Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que diz da seguinte forma: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E eu fiquei refletindo a respeito disso e pensei, poxa, se a árvore se conhece pelos seus frutos, e isso Jesus Cristo está fazendo uma analogia, né? É de uma forma figurativa, mas dizendo a respeito de nós, né? Se a árvore se conhece pelo seu fruto, e no caso os frutos que nós temos que dar são esses aqui, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, a pergunta que veio para mim no caso foi: você tem manifestado esses frutos? E a Bíblia e aqui também nesse capítulo 5 fala sobre as obras da carne, né? Que no caso é a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, enfim, essas são as obras da carne. E eu fiquei pensando, refletindo a respeito disso, pensei comigo, poxa, eu estou dando os frutos do Espírito Santo, manifestando os frutos do Espírito, ou estou manifestando as obras da carne? Porque você ir à igreja, você, sei lá, está indo na igreja, tocando e tudo mais, não quer dizer que você, sabe, esteja realmente ligado no céu. Porque você vê o momento que você está, se você realmente está em Deus, se você realmente está em Deus, se você realmente está manifestando os frutos do Espírito, você vê no momento de dificuldade, no momento de aperto, no momento que algo vem e te tira o teu chão, digamos assim, que toca na sua ferida. E aí vem à tona, tipo, o que está aqui dentro vem para fora. Preste atenção. O que vem aqui, que está aqui dentro no seu coração, e a Bíblia fala, né, que a boca fala do que o coração está cheio. No momento de afronta, de dificuldade, no momento de tentação, no momento de dor, muitas vezes você leva uma flechada e, bom, de forma figurada, né? E o que está aqui dentro, o que está aqui no seu coração guardado, que muitas vezes você nem sabe, vem para fora. E daí a pergunta que o Espírito Santo me fez, e essa pergunta eu faço para você também: o que é que sai nesses momentos? Sai amor, sai gozo, sai paz, sai longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança? Sai os frutos do Espírito Santo ou sai as obras da carne? A ira, a raiva, o ódio, o rancor, a falta de perdão? Deus desceu além em mim hoje, através desse texto. O Espírito Santo falou, sabe, veio e me confrontou a respeito desse texto, utilizando esse texto. E eu fiquei me fazendo essa pergunta. E existem momentos na nossa vida de dificuldade, de afronta, de algo que acontece que tira o nosso chão?
que a gente perde, digamos assim, a cabeça e a gente vê o que realmente está guardado dentro do nosso coração. Traumas, sabe, dores, feridas que ainda estão abertas e a gente nem sabe. E por isso que o título desse vídeo é sobre uma oração que você precisa fazer hoje, urgentemente. Porque muitas vezes você nem sabe, mas existem ainda feridas abertas no seu coração, no seu íntimo, que você nem percebe. Ainda existem traumas que estão ainda presentes em você. E quando você está, digamos, num momento onde as coisas estão indo bem, as coisas estão normais, você não percebe. Mas no momento de afronta, de algo que acontece que, sabe, que tira o seu chão, que te faz perder, digamos assim, a cabeça, sabe? Você vê aquilo vindo à tona. Aquele trauma, aquela dor, aquele sentimento. E sentimento esse que não é de Deus. Sentimento talvez de ira, de raiva, de ódio, de um rancor, de um ressentimento que ainda está guardado no seu coração. Que vem à tona naquele momento. E aí a pergunta que eu te faço é, na verdade o conselho que eu te dou é, ore a Deus. Ore a Deus para que te mostre tudo aquilo que Ele ainda precisa passar o bálsamo em você. Aquilo que Ele ainda precisa curar. Sabe, toda a ferida que ainda está aberta, que precisa ser tratada e cicatrizada. Sabe, todo o trauma que você ainda... Às vezes você pensa que você já superou isso e tudo mais, você pensa que isso já é algo que passou, já foi um trauma de infância, algo que você enfrentou. Mas que no momento de dificuldade que você enfrenta, no momento de dor, no momento que, sabe, o inimigo ele vem com a astúcia dele, joga um dardo e você nem percebe. Mas ele consegue atingir aquela ferida que ainda está aberta e te fazer errar. Te fazer errar. Não muitas vezes num pecado, sabe, pesado, sabe? Não. Mas às vezes num pecado da ira, num pecado do ódio, da falta de perdão. Porque, até falando a respeito de perdão, né? Jesus Cristo nos perdoou. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós estávamos perdidos. A Bíblia nos fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso fala em Romanos. Mas veio Jesus Cristo e nos perdoou. Carregou sobre Ele os nossos pecados, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas dificuldades. E nos perdoou. A Bíblia nos conta ainda que não foi nós que escolhemos a Jesus Cristo, mas Ele nos escolheu. Então, por exemplo, não existe nenhuma prerrogativa para que a gente não queira perdoar. Sabe? E muitas vezes na nossa vida a gente não está percebendo os traumas que a gente ainda está carregando, as feridas que ainda estão abertas e a gente não percebeu. Mas o conselho que eu te dou hoje é, ore a Deus, peça para Ele, para que todo trauma que ainda tenha dentro de você, toda ferida que ainda esteja aberta, Ele venha tratar, Ele venha curar. E não somente isso, mas que você seja uma árvore que produza frutos bons, sabe? Como diz na parábola que Jesus fala aqui. Não uma árvore que produz frutos maus, porque pelos frutos que você conhece a árvore. Então você pode até ir para a igreja, pode pôr a sua roupa, seu terno, a sua gravata e tudo mais, ninguém está vendo teu coração. Mas é através dos seus frutos, sabe? É naquele momento de dificuldade, de aperto, onde vai sair tudo aqui de dentro e vai para fora, que aí realmente vai se manifestar os frutos do Espírito Santo em você ou as obras da carne, que é a ira, o ódio e tudo mais. Então faça essa oração hoje para Deus, pedindo para que Ele te dê os frutos do Espírito, sabe? E para que o que tenha dentro do seu coração não seja rancor, ódio, nem nada disso, porque no momento de dificuldade isso vai sair para fora, mas seja amor, seja os frutos do Espírito Santo, seja a fé, seja a mansidão, sabe? Faça essa oração a Deus, peça para Ele isso. Eu tenho certeza que Ele vai te conceder. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e que isso tenha tocado no seu coração.